nosso Gestão Sem Crise vai ter um papo bem interessante com uma pessoa que eu também conheci pelas redes sociais. Aliás, os nossos convidados são muitos amigos virtuais, né, que depois viram amigos de verdade, mas que sempre eu conheço e me aproximo pelas redes, e não foi diferente com ele, né? Hoje o nosso papo é com o Felipe Reis. Você vai ver o quanto que o Felipe Reis é interessante de conversar. É interessante, sabe aqueles papos, sempre falo com as pessoas que eu falo assim, pega um café, puxa uma cadeira, né, um fone de ouvido e e venha para essa roda. O Felipe, né, a gente começou a se falar via LinkedIn, nas nossas discussões sobre gestão de crise e gestão de risco. E eu adoro pessoas que vêm debater comigo, porque eu saio muito mais rica, né, do que a pessoa imagina. Eu falo que rica de conhecimento, porque esse que é o debate. O Felipe Reis, gente, ele é formado em Direito pela PUC do Rio, tem uma história empresarial, que ele vai contar para a gente também, e se candidatou para uma vaga de socorrista voluntário pelo NEPUR, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Urgência da Universidade Federal Fluminense. E aí ele começou, né, um mestrado em Defesa Civil, também pela Universidade Federal Fluminense. Então, chega mais, Felipe, obrigada aí por esse contato e obrigada aí por as nossas discussões extremamente ricas pelas redes sociais. Olá, Patrícia. Então, de certo que nossos papos iniciais foram bem interessantes e eu acho que a sintonia foi essa, muito debate, muito questionamento que a gente fez, e isso é muito importante, né? Essa seara de gestão de crises, gestão de riscos, ou gerenciamento, como a gente também anteriormente debateu um pouquinho, precisa ser mais debatido, principalmente aqui, ainda não faz tanta parte da nossa cultura. E a proposta hoje é essa, vamos debater gestão de riscos e gerenciamento de crises e vamos embora. E caminhando para uma gestão sem crise, né? Eu falo que eu sou muito... É um devaneio, totalmente, né? Mas sim, é um desejo íntimo de uma gestão sem crise. Eu vou começar pela nossa roda aí privada, né? Nas mensagens privadas do LinkedIn, que o Felipe chegou e falou assim, Patrícia, conte-me mais o que você entende sobre crise e riscos, né? Aí eu vou devolver, porque é o momento certo da gente devolver, né? Porque como que você vê crise, como você vê risco, como você vê gestão, como você vê gerenciamento, ou, né? Como você vê com esse olhar de defesa civil. Óbvio, eu já fiz várias perguntas juntas, hein, Felipe? Beleza, vamos lá, vou tentar condensar, ser bastante objetivo. Na defesa civil, a gente pode diferenciar o pré-desastre e o pós-desastre, né? O impacto do desastre. E praticamente até o desastre começar, a gente teria a gestão de riscos. E com o início da fase de resposta, que é um pouquinho antes do desastre, em diante, aliás, na fase de preparação, que é um pouquinho antes do desastre, e em diante, na fase de respostas, a gente teria o que eu chamo de gerenciamento de crise, ou gerenciamento, no nosso caso, na Defesa Civil, o gerenciamento do desastre. Após isso, a gente volta a uma fase, um trabalho circular, né, um trabalho cíclico. Então, encerrada a resposta, a gente volta a ter uma gestão para reconstrução e reconstruindo de uma maneira melhor, já prevendo uma mitigação de futuros impactos. Então, na questão da gestão, vem sendo uma mudança, uma quebra no paradigma da defesa civil no Brasil, já vem há algum tempo, acompanhando, inclusive, uma tendência internacional liderada pela ONU, para se aplicar mais na prevenção e na mitigação. O foco sempre foi muito voltado para uma leve
preparação, uma resposta muito forte, mas as outras fases desse ciclo de gestão e gerenciamento de riscos e desastres ficavam um pouco esquecidos. Então, já há algum tempo vem se trabalhando mais na identificação dos riscos, nas suscetibilidades, no grau de exposição das comunidades, nas vulnerabilidades que cada localidade possui. Então, a gente trabalha para reduzir as vulnerabilidades, diminuir o grau de exposição, porque a gente sabe que as ameaças se concretizam. O desastre, de certa forma, ou o evento vai acontecer. Então, deixamos um pouco de prestar atenção na resposta, quer dizer, tiramos um pouco o foco da resposta, não significa que a resposta foi esquecida, mas direcionamos um foco maior para a preparação, para a prevenção e para a mitigação. Recentemente eu fiz o curso do DRI, não sei se você conhece o DRI, e aí ele chama de desastre, porque é tanta nomenclatura, gente, muita nomenclatura. Para o DRI, o desastre ele está muito relacionado, né, à tecnologia, né? Então, mas como que eu vejo? Quando a gente vai fazer um plano de risco, de crise, eu sempre gosto de primeiro fazer um papo com as pessoas envolvidas e falar assim, o que vocês entendem de crise? O que vocês entendem de risco? Porque às vezes tem empresa que vai chamar desastre uma outra coisa, crise uma outra coisa, e é importante essa nomenclatura. Claro que você, né, que vai para a linha da teoria, dos livros, do mestrado, do doutorado, a gente traz o que é colocado no livro, né? Mas eu sempre falo assim, o quanto que também é importante colocar todo mundo na mesma página. A gente vai para a linha da teoria, né? Mas também o quanto que o outro está entendendo o que a gente está fazendo. Isso aí é um outro devaneio, porque são muitos termos que você colocou, né? Risco, crise, ameaça, vulnerabilidade, impacto, né? Emergência. O que é uma emergência? O que é uma contingência? Né? Aí virou e é importante, assim, gente, vamos fazer um plano de crise, um plano de resposta à emergência, a resposta à crise. Vamos colocar primeiro o que é cada termo, né? Porque aí já dá uma clareada. Agora, antes da gente continuar nos papos, que é bem importante, eu queria um pouco que você contasse como que você foi parar. Você é um advogado formado pela PUC do Rio, e aí você entrou para a área da defesa civil. Como que... Conte-me mais. Me fale mais sobre isso. Pois é, são essas voltas loucas que a vida dá, que a gente traça um plano e as coisas vão acontecendo um pouco fora do nosso controle. Eu acho que aos poucos vão mostrando qual a nossa verdadeira aptidão ou mostrando áreas em que a gente não imaginava trabalhar e que acaba se encontrando. Eu fiz o curso de Direito, amei, gostei, gosto muito do direito em si. É uma faculdade que eu faria também. É bem interessante. Eu faria também. Acho que algumas institutos de direito, inclusive, deveriam ser ensinados no ensino médio. Eu faria direito e eu faria engenharia também. Também, nem falo. Eu faria. Essa multiplicidade é muito nossa, né? Eu faria. São dois cursos que eu acho que eles se complementam e eu acho que faz muito sentido. Direito e engenharia são dois cursos definitivamente que eu faria. Então, mas durante a faculdade toda eu estagiei no Ministério Público. Minha ideia era terminar a faculdade e seguir fazer concurso para o Ministério Público. Só que aí eu parei no final da faculdade e pensei, eu e meu pai tínhamos uma empresa já com bastante tempo,
foi fundada em 1975, uma empresa que exigia de nós muito trabalho e que dava um retorno bastante interessante, obviamente. E nessa hora eu tomei a decisão. Não, vou seguir na empresa, não vou abandonar esse trabalho todo do meu pai, é algo que eu gosto de fazer também. E para lá fui. E que faz sentido para você, para a família, porque a gente também pensa nisso, nessas coisas, né? Exato, exato. Uhum. Tem todo esse viés também. Inclusive, eu estar na empresa me possibilitou seguir esse caminho, porque senão provavelmente eu não estaria hoje estudando defesa civil, né? Uhum. Durante o meu período na empresa, eu entrei numa arte de defesa pessoal, acabei me formando instrutor, o que me deu já alguma lida com crises, seja em relação à segurança privada, seja em relação à segurança pública. Nem cheguei a mencionar para você, eu fiz quase concluí uma especialização em segurança pública também na UF, mas chegou num período em que a empresa demandou demais de mim, eu não pude continuar. E voltando agora a essa arte de defesa pessoal, me obrigava a fazer primeiros socorros, como a gente chamava na época, né? Então, eu tive procurando uma atualização para a minha formação de primeiros socorros, eu encontrei o Núcleo de Ensino e Pesquisas em Urgência da UF, o NEPUR, fiz o curso lá, um curso de 40 horas em atendimento pré-hospitalar, que era um pouco mais amplo do que isso, e em seguida fui bastante bem no curso, no meu desempenho, avaliação e tudo mais. Em seguida, me chamaram para fazer parte, o que eu estranhei bastante, que eu não sou da área de saúde, mas disseram isso, eu achei bem legal. Não, o núcleo é multidisciplinar porque quando acontece um incidente, a gente precisa de diversos conhecimentos para dar o melhor atendimento. Isso, para mim, fez bastante sentido. Então, comecei a dar aula logo depois na parte de legislação, regulação médica e SUS, e aí fui ampliando para a parte de resgate, comecei a flertar com o desastre, múltiplas vítimas, e aí, de múltiplas vítimas e desastre, me interessei por defesa civil. Então, foi quando a minha coordenadora praticamente me forçou a entrar no mestrado, demorou um pouco para eu conseguir. Acabou que, mais uma vez, os caminhos da vida, a gente achou por bem vender a empresa, até foi menos doloroso do que eu imaginei, mas achamos por bem vender a empresa, e aí eu tive esse tempo, essa disponibilidade para focar melhor no mestrado em defesa civil. E agora estou praticamente terminando o mestrado e procurando outras especializações nessa área para enriquecer o meu conhecimento também. E foi assim que chegamos aqui. Eu também tô nessa fase. Eu tô nesse momento muito enlouquecida em busca de conhecimento. A gente tem os momentos, assim, os picos, né, na vida. Exato. Eu tô nesse momento dos picos em busca de conhecimento. Aí depois acalma, depois eu venho com mais um outro pico. Mas esse é um perfil muito meu também dividindo aqui. E me falando em perfil de estudo, e qual o teu objeto de pesquisa? Fazendo a linha aqui, orientadora. Pois é, uma coisa que eu gosto muito, até porque eu também sou, eu estou estudando o voluntariado na Defesa Civil. Minha proposta é fazer uma avaliação da formação dos voluntários na Defesa Civil da minha cidade, aqui em Niterói. Da cidade de Niterói mesmo. Da cidade de Niterói, da Coordenadoria de Defesa Sim. Civil do município de Niterói. A gente Certo. tem aqui mais de 2.000 voluntários formados. 2.000? É. Uau! Um caso muito interessante. Eu não podia deixar de me aprofundar nesse estudo. O que vocês chamam de voluntário? Porque em outros países o voluntariado é algo muito organizado, né? Então, eu quero entender o que vocês chamam de voluntário, né? O voluntariado dentro aí, são muitos, né? São 2.000. Isso. Bom, uma pergunta bastante interessante para a gente abordar no caso do Brasil. O Brasil
tem uma história, tem um histórico, tem uma cultura de solidariedade muito grande. E isso é o embrião do voluntariado, que eu diria, em sentido amplo, não em sentido estrito. Em outros países, o voluntariado, assim, para traçar o principal diferenciador do voluntariado no Brasil e em outros países. Em outros países, o voluntário pode receber uma ajuda de custo. Aqui no Brasil, isso é vedado por lei. A gente começou a investir mais forte no voluntariado na década de 90. E isso em Niterói ou Brasil? Brasil, tá bom. Brasil. Foi no governo Fernando Henrique, até através da Ruth, da primeira-dama, que foi dado uma visão, assim, um fomento muito grande ao voluntariado. A lei do voluntariado aqui nossa do Brasil é dessa época, de 1998. A organização, né, do voluntariado, né? A definição, inclusive. Tá. Essa lei define o voluntário como a pessoa física que doa parte do seu tempo, do seu trabalho, da sua energia, de maneira isenta de interesses pessoais, de uma maneira assim, cívica, ética ou mesmo solidária, doa esse tempo, esse serviço a uma instituição que pode ser pública ou privada, mas aí precisa ser a uma instituição e independente de remuneração, assim, vedada de fato a remuneração. O voluntário pode receber reembolsos, mas não pode receber uma remuneração no nosso caso. Uhum. Esse é o voluntário, e esse é o voluntário, inclusive, da Defesa Civil. Somos todos indivíduos, todas pessoas físicas que estamos atrelados à Defesa Civil de Niterói, que é a instituição, né, que é a pessoa jurídica de direito público, e todos nós estamos dispostos e, eventualmente, doamos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso serviço à Defesa Civil de maneira não remunerada. E agora me conta assim, vamos pegar uma amostra usando Niterói como exemplo, tá? E se você tiver alguns cases interessantes para outras cidades, aí você pode ficar à vontade também. Hoje, qual a importância do voluntário, desse grupo de voluntários para a Defesa Civil? Se é um grupo organizado, se tem treinamento envolvido, me conta um pouquinho desse perfil, dessa organização. Eu vou fazer o seguinte, então, vou te contar um pouquinho desse perfil, traçando um paralelo com os estados do Sul, os 3 estados da região Sul, onde o voluntariado já é, inclusive, mais antigo e mais forte, melhor estruturado do que, em geral, de maneira geral, no resto do país. Aqui em Niterói, nós recebemos um treinamento da Defesa Civil. No meu caso, foram 2 módulos de uma maneira bastante abrangente, pegando desde os conceitos básicos de defesa civil até as principais ameaças, e aí a gente entra na identificação e avaliação dos riscos, inclusive passando por o que é muito interessante, a forma como o voluntário identifica o risco, a iminência de um incidente ou de um desastre, e para comunicar isso para a Defesa Civil, e a gente também tem algumas noções do que fazer na fase de resposta. Na Defesa Civil de Niterói, nós estamos mais focados nessa questão fora de um cenário, fora do que seria, militarmente falando, o teatro de operações no caso de um desastre. Nos estados da região Sul, a gente tem, inclusive, bombeiros voluntários, civis, não militares, e uma participação do voluntariado até bastante forte na resposta, no resgate, no socorro, na assistência. Então, são características
bastante diversas nesse sentido, dentro de um mesmo país, com importâncias igualmente diferenciadas. Se Niterói, em relação ao estado do Rio, se destaca, e espero que se destaque por pouco tempo, a gente tem alguns outros municípios aqui que também investem no voluntariado e tem uma capacitação legal, tem atualizações, um treinamento bem interessante. Se Niterói se destaca nisso, é porque também a Defesa Civil daqui se propôs a isso, identificou, exato, precisa partir do coordenador, a identificação dessa força de trabalho e a desmistificação. A gente ainda tem uma Defesa Civil bastante militarizada aqui, e é natural que seja por questões históricas. A gente precisa ter a coordenação da Defesa Civil reconhecendo no voluntário um potencial de aplicação muito forte. E aqui a gente teve essa sorte. O nosso coordenador da Defesa Civil aqui viu essa força do voluntariado e investiu. E agora a gente tem essa parceria. A gente diz na Defesa Civil, são dois jargões muito comuns: a Defesa Civil somos todos nós e o desastre é local. Então, são duas questões que a gente sempre está batendo na Defesa Civil. E se a Defesa Civil somos todos nós, somos, inclusive, os cidadãos não voluntários e, inclusive, outras empresas. O setor privado, o terceiro setor, tudo isso faz parte do sistema de Defesa Civil. Sim. Agora, me fala uma coisa. Esse grupo de voluntários, tá? Como eles são envolvidos em casos de... Como eles são usados e como eles são envolvidos aí em casos de incidente? Uhum. Bom, no caso de Niterói, como eu falei, nós não vamos ao teatro de operações. Os voluntários... A Defesa Civil tem os voluntários através dos NUDECs, que são os Núcleos de Defesa Civil. Normalmente eles são capilarizados dentro das comunidades, e comunidade aqui também no sentido amplo, independente das características do bairro. Os NUDECs têm os voluntários capacitados justamente para dar uma primeira resposta. Vamos supor que houve uma movimentação de massa com soterramento de residências, vou nos termos mais técnicos aqui, mas qualquer dúvida você me para. Movimento de massa num assentamento subnormal. Então, houve quedas de soterramento de residências. Nós temos os NUDECs nas comunidades já prontos para passar a informação de qualidade para a Defesa Civil, para dar uma primeira resposta, sem entrar, sem necessariamente se expor ao risco do que a gente chama de zona quente, mas já organizando todo aquele setor. A gente já prepara um corredor de entrada e saída de viaturas, a gente já entra em contato, manda foto, possibilidade de vítimas, quantidade de vítimas, vai orientando os familiares: olha, vem para cá, a gente vai precisar entrar em contato com vocês, de informação de vocês, então permaneçam aqui e tal. Esse seria um emprego imediato dos voluntários no incidente em si, e a gente também ajuda na cadeia de logística, na recepção, preparação de doações e de assistência, na parte de assistência. E um caso aqui em Niterói que é bastante interessante, que é o NUDEC Queimadas, onde nós temos a formação para a prevenção de incêndio em vegetação. E aí essa capilaridade funciona de uma maneira muito interessante, porque nós somos os primeiros olhos a ver a iminência do incidente, um balão caindo, um mato seco numa encosta embaixo de uma residência que está queimando lixo, e nós já ativamos a Defesa Civil nesse sentido. Então, é um tipo de resposta diferenciada, mas que tem dado muito certo. Em 2017, se eu não me engano, nós tivemos uma incidência muito grande de incêndios em vegetação, o que levou a Defesa Civil a montar um gabinete de crise, e aí a questão da coordenação. Nosso coordenador de Defesa Civil, o Coronel Wallace, chamou os voluntários para o gabinete de crise, justamente para a gente ter essa conversa,
ele ter a nossa estrutura à disposição e a informação ser passada para todos os voluntários de uma maneira clara. Foi uma experiência bastante interessante aqui em Niterói. Agora, tem algum caso, Brasil, que vocês consideram referência em termos de estudo? Em termos de estudo com voluntários, da maneira que deveria ser, eu acho que ainda não. Tá. Nós, para a gente pegar um desastre, 2 desastres bastante impactantes, nos 2 sentidos da palavra, nós tivemos os 2 rompimentos de barragem em Minas e houve emprego de voluntários ali. Foram 2 momentos em que, inclusive, o Corpo de Bombeiros de Minas entrou com o sistema de comando em operações e conseguiram utilizar bastante bem os voluntários, mas não necessariamente voluntários capacitados, bem capacitados previamente para isso. Não tenho certeza. Eu vejo que esse está o grande desafio, né? Como você... eu acho que o grande desafio, acho que no modo geral, é recurso para tudo isso. Você falou uma palavra bem interessante, muito maior do que organização, é estruturação, né? Porque até para isso você precisa de um plano de ação para isso acontecer. Então, uma mescla de várias coisas. Então, mais estrutura para a defesa civil, né? A gente aí pedindo, né, para que se olhe mais para a defesa civil, que é uma entidade de suma importância, né? Então estamos falando de vidas, né? De proteção à vida. O maior objetivo da defesa, o maior objetivo da defesa civil, da gestão de risco, gestão de crise, né? É o número 1, é proteção à vida. Então, e o voluntário, ele é de muita importância. E outra coisa bem interessante que você falou, que eu anotei aqui, quando a gente chama de voluntário, a gente está falando das pessoas físicas, né, são os cidadãos, e nós estamos falando também das empresas, que muitas vezes oferecem recursos, né, mesmo que não esteja envolvida num cenário. Eu queria que você me falasse um pouquinho quanto que as empresas estão maduras e organizadas para serem voluntárias também. Às vezes é com uma ambulância que tem ali na fábrica, às vezes é por um equipamento que você tenha, que você use no dia a dia, mas que vai ser alocado, né, para um momento de um desastre, mas que até para isso precisa de uma organização e de um planejamento. Me fala um pouco mais, como que você vê isso? Então, a defesa civil... Faz sentido o que eu estou falando, as empresas também como voluntários? Faz todo sentido a participação da defesa, das empresas. Eu só não diria como voluntários por uma questão técnica. Também tem aí uma questão técnica, né? E também eu acho que também tem que, eu até me corrigindo, também requer uma organização até para não ter essa coisa de uma questão política, tem a questão do compliance, né? Precisa de uma organização. Mas corrigindo aqui, porque tudo aqui a gente fala de improviso, viu? Lógico. Então, as empresas não seriam voluntárias, mas disponibilizariam, inclusive, esses recursos dos voluntários individuais. As empresas podem ter e devem ter, com a Defesa Civil ou com quaisquer instituições que lidem com gestão de risco e de crise, outros contratos de por exemplo, um convênio ou através de uma OS ou fundações que trabalhem com isso. Eu estava até procurando aqui para te dizer todos os tipos de contrato, mas são contratos de direito público que as empresas de direito privado ou mistas acordam com o Estado para elas disponibilizarem esses recursos.
A gente tem alguns exemplos onde isso dá certo. Tá. Se eu não me engano, a Petrobras é uma empresa que trabalha bastante, até pela natureza das suas operações, com essa parceria com Defesa Civil e Corpos de Bombeiro, né? Em determinados locais, os corpos de bombeiro trabalham de maneira bastante alinhada com a empresa para dar uma resposta mais eficiente e tudo mais. A gente ainda não tem essa visão aqui, e isso me deixa assim nervoso, porque mesmo na questão da cidade, da gestão do sistema de defesa civil da cidade, até em diversos outros casos, essa conversa entre Estado e empresas, ou entre empresas parceiras, pode ser muito maior. E aí a gente teria uma otimização dessa resposta de maneira excelente. Então, acho que isso é algo que a gente precisa parar e pensar nas parcerias dessas empresas, que podem fornecer tanto recursos voluntários quanto recursos financeiros ou de infraestrutura e tudo mais. Isso a gente precisa ver um pouquinho melhor aqui. Acaba que na hora, de uma maneira geral, não gosto de generalizar sem fazer as ressalvas, mas de uma maneira geral, ainda fica um pouquinho no improviso. Agora que a gente está entrando muito nessa questão, né, da parceria, né, as organizações e as agências externas, você, com o olhar estratégico de defesa civil, como que as organizações poderiam trabalhar, se envolver com as agências externas de uma forma organizada? Olha, uma ferramenta gerencial que vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil, com algumas adaptações melhores ou piores, mas aí é uma crítica que transcende o nosso papo aqui, seria a ferramenta do Sistema de Comando de Incidente, criada nos Estados Unidos, o Incident Command System, que aqui no Brasil também sofreu adequações e eventualmente é chamada de Sistema de Comando em Operações ou Sistema de Comando Operacional. Essa ferramenta já prevê, e é um dos princípios dessa ferramenta, a integração entre agências, seja entre jurisdições diferentes, que é muito comum, muito frequente no caso dos Estados Unidos, o que seria para nós aqui um desastre que afetasse diversos municípios, uma região do estado ou diversos estados, onde haveria cooperação das defesas civis municipais, estadual, as regionais de defesa civil, e essa ferramenta prevê e estimula também a interação entre as agências, que eles chamam de agências, que nós podemos chamar de empresas, correlatas às questões de desastre. Então, num caso onde a Defesa Civil venha a intervir, você pode precisar da parte administrativa referente a meio ambiente, a obras públicas e infraestrutura pública, você pode precisar de apoio de empresas em relação a ferramentas, a maquinário, viaturas, como você falou no início, em diversas ambulâncias, lá no início do nosso papo. Sim, as empresas de saúde, os hospitais privados, podem ter participação no comando dessas operações. E isso é muito interessante. Não é apenas, estou falando aqui do sistema de comando em incidentes original dos Estados Unidos, e do que prevê também o sistema de comando de incidentes pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Estou um pouco na raiz, sem tanto entrar pelas adaptações. Essas duas instituições, a FINMA lá e a Senasp aqui, prevêem que o sistema de comando, o comando, seja um comando unificado. Você não tem simplesmente um comandante, mas você tem um grupo de pessoas representantes de diversas agências
que analisam a situação em conjunto, traçam as estratégias em conjunto, tomam as decisões em conjunto, elaboram um plano de ação no incidente em conjunto, e isso dilui, inclusive, essa questão da vaidade, que a gente é humano e isso acontece em todas as sociedades. Eventualmente a vaidade ou o corporativismo, não, a minha agência é assim, pô, mas isso aqui tinha que ser meu, pô, essa é a hora de eu ter um pouco mais de destaque, não estou tendo. O sistema de comando e incidentes prevê que todos decidam juntos e os louros e as responsabilidades sejam igualmente distribuídas. Mas, em relação à eficácia da resposta, a gente tem um ganho enorme, enorme. E a gente ainda precisa melhorar bastante isso. Seja na defesa civil, inclusive, seja na parte empresarial, na gestão de crises empresariais. Eu tenho, isso é uma das coisas que eu também tenho estudado bastante, que é o Incident Command Center, né? Que é do FEMA, né? E eu gosto quando você falava, não é questão de o mérito tem que ser de todo mundo, mas eu vejo que esse já quando você pensa num plano de crise, você não faz, o mérito não é seu. Eu sempre falo isso. Patrícia, você tem uma solução pronta, já tem um plano pronto para que a gente possa adotar? Eu não tenho, né? Por quê? Porque esse é um trabalho construído em conjunto. Cada empresa, cada organização, ela tem a sua cultura, tem a sua dinâmica, tem as suas peculiaridades, tem o fluxo que você adota de acionamento para uma circunstância, para uma organização, é totalmente diferente que você adota para outra, né? Então, as hierarquias são diferentes, então não tem, esse é um trabalho totalmente construído em conjunto, e todos têm que se envolver. O plano não é da Patrícia, não é do Felipe, ele é um plano construído em conjunto. Então, isso é uma coisa que eu sempre coloco, eu não tenho as respostas, eu não tenho, mas eu estou disposta a construir junto com você. Então, a gente vai, pela teoria, a gente vai trazendo os processos e as metodologias na mesa para que a gente vá construindo aí um plano, mas a gente não tem a resposta pronta. Se a gente não tem um plano construído conjunto, a gente já vem assim, estamos todos no mesmo barco, então o plano não é meu, o plano é nosso, e o que diminui bastante o ego. Exatamente. Aí você falou até uma palavra que um sempre buscando as palavras do outro, que eu acho extremamente relevante, que foi mesa, simulados de mesa. Se a gente não tem a resposta, a gente não tem o caminho, mas a gente tem um mapa que ou deveria ter, né? Que é o plano de ação no incidente. Então, a gente não vai dizer como chegar lá, mas a gente já tem uma noção de que o caminho pode ser esse. E vai a resposta, e aí sim a resposta vai sendo construída à medida que você vai tomando noção de qual é o incidente com o qual você está lidando, inclusive adaptando essa resposta no decorrer desse incidente. E se você tem já de pronto uma empresa ou uma defesa civil que senta com os diversos atores envolvidos nessa resposta e começa a praticar, principalmente na questão teórico-estratégica, que você pratica no simulado de mesa, você já vai descobrindo esses caminhos. Você já senta com os diversos atores e, olha, eu vou precisar de você aqui. Então, eu vou precisar disponibilizar para você isso. Então, se acontecer assim, eu já tenho que estar com X, Y e Z preparado para te fornecer se você precisar. Na hora que acontece, você não tem que ficar loucubrando, você não tem que ficar com a tempestade de sinapses na cabeça, porque é um momento tenso. E quanto mais isso já estiver alinhavado, mais rápido, mais fácil você vai ter essas respostas. E aí, já nesse momento anterior, que todo mundo senta na mesa,
faz os simulados, vê as necessidades e readapta o seu plano de ação no incidente, nesse momento você tem a confluência de toda essa energia, né, de todos os atores. E isso vai impactar de maneira muito boa na sua resposta, mas eu não vejo com tanta frequência por aqui também. Ainda não. Prefiro falar ainda não, mas estamos mudando os paradigmas. Ainda não, mas eu concordo com você. Mas, como eu falo, a proposta é uma gestão sem crise. Minha última pergunta para você é exatamente essa, Felipe. O que você... E que geralmente a minha primeira pergunta com todas as pessoas com que eu converso, que eu divido esse espaço, a primeira pergunta é: o que é gestão sem crise? E eu vou reverter, porque a gente não tem script, né? Então, a última pergunta é para você, para a gente fechar nesse gestão sem crise, o que é gestão sem crise, Felipe? Olha, interessante, até ficar no final. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que seria a parte de defesa civil, mas eu acho que dá para expandir isso para a questão empresarial também. A gestão sem crise é você gerir uma crise de maneira preparada. Você tem que evitar o máximo possível, e aí eu falo gerir a crise, porque nós na Defesa Civil trabalhamos com a realidade de que os desastres acontecem, mas é você gerir essa crise de maneira preparada a não abrir uma segunda crise dentro da crise já existente. Acho que para uma empresa isso também funcionaria. Eventualmente você, vamos supor, numa empresa de TI, você vai ter uma invasão ou você vai ter uma quebra no banco de dados e a crise está instalada. Então, essa gestão da crise pode ser uma segunda crise ou não. E aí seria a gestão da crise sem crise. Não sei se ficou claro, mas seria justamente isso, a sua preparação para que, acontecendo a eventualidade, para que quando acontecer, você já tenha as respostas mais ou menos na mão e a gestão ou gerenciamento dessa crise seja o mais rápido, de danos mais mitigados possível. Acho que... E super que eu estou contigo, né? E o que eu sempre coloco também, né? Gestão sem crise não significa que a gente vá viver num mundo sem crise. Os problemas sempre eles vão existir, mas a sua capacidade de resposta e organização e envolvimento, eles podem ser diferentes, né? Essa é aí aonde faz a diferença. Exatamente. Você resumiu bem, obviamente. Gente, conversamos aí, tivemos um papo aí muito bom, mas já está na hora, né? Mas a gente pode, já está chegando a hora de ir, mas a gente pode marcar outra roda, e deixo já o convite. Prazer em conhecer. Obrigada pela oportunidade aí da gente dividir conhecimento lá no fechado do LinkedIn e a gente ter a oportunidade de discutir teoria. Super obrigada. Eu cresço bastante com esses debates, são extremamente ricos, e foi por conta disso que a gente acabou se identificando e se aproximando. Então, Felipe, muito obrigada. Obrigada aí por fazer parte aí da minha rede, e aí um pouco aí também contribuir com o meu conhecimento. Patrícia, prazer é meu, prazer enorme. Continuaremos os nossos papos no privado, trocando as nossas ideias, fazendo os nossos questionamentos, e estou à disposição sempre que você precisar, seja lá, seja aqui. Vamos ajudar a divulgar essas ideias, essa cultura, e ter cada vez mais essa gestão da crise sem crise. Pois é, então entregamos mais um Gestão Sem Crise, essa a ideia, essa a proposta. Fui!